Ok, então agora vamos adentrar-nos um pouco no pensamento jurídico de Tomás de Aquino, um grande mestre da escolástica, do período de ouro, né, chamado período de ouro da escolástica. A escolástica, normalmente, ela é dividida em 3 períodos. A escolástica dos inícios, por exemplo, Santo Anselmo, de Cantuária, Hugo de São Vítor, Ricardo de São Vítor, Alexandre de Ales, grandes representantes desse período. E depois o século XIII conhece grandes pensadores como São Boaventura, Tomás de Aquino e o bem-aventurado Duns Scoto. Depois desse período, a escolástica ela passa por um período chamado de decadência, a escolástica decadente, que nós temos como representante, eu diria um dos maiores expoentes, sem dúvida nenhuma, Guilherme de Ockham, né? Então, estamos em pleno século de ouro da escolástica, o período de Tomás de Aquino. Vamos aprofundar um pouco no pensamento de Tomás de Aquino. Sobre a escolástica, faço um breve parênteses para que nós possamos entender um pouquinho qual era o método filosófico da escolástica, né? Em comparação com o método anterior. Poderíamos dizer que o pensamento filosófico cristão na Idade Antiga e na Idade Média passou por 3 períodos, ou 3 fases de desenvolvimento, né? A primeira fase é aquele do período patrístico, onde os grandes mestres, os grandes doutores da fé eram sobretudo os bispos. E a sala de aula, por assim dizer, né, o lugar onde se ensinavam, eram nas igrejas. As igrejas eram grandes salas de aula, né? E de fato, eu digo no sentido literal da palavra. Nós lemos, por exemplo, na vida de Orígenes de Alexandria, ele era presbítero de Alexandria, ele conta que para suas pregações, as suas catequeses, acorriam muita gente, inclusive pessoas que eram pagãos, judeus, né? Gente de todo tipo, hereges, iam escutar as pregações de Orígenes, porque ele realmente era um grande mestre da palavra. Quando Orígenes pregava, ele não só falava de teologia, de exegese bíblica, ele também usava de todos os recursos do saber da época, filosofia, astronomia, geometria, etc., né? Então era uma grande sala de aula. E não era diferente depois no século IV. Santo Agostinho mesmo, algumas homilias, por exemplo, ele se dirige a donatistas dentro da igreja de Hipona, ou seja, pessoas que eram cismáticas, né, separadas da igreja católica, mas que iam para escutar o bispo pregar, porque era uma grande sala de aula, né? Então, o método patrístico por excelência do ensino é a pregação, sobretudo a pregação na igreja, tendo a palavra de Deus como base, mas usando também todos os recursos das ciências da época, né? Depois, com o final da época patrística e o período da invasão dos bárbaros, surge, né, o feudalismo, a época do feudalismo, e a história da educação ela muda, né? Ou seja, agora o professor, o mestre, já não é mais o bispo, o pregador. Agora, nesse período de feudalismo, o grande mestre, o grande professor vai ser o abade, né? Ou seja, a ciência, por assim dizer, migra das igrejas para os conventos, sobretudo os mosteiros beneditinos, né? No Ocidente, no Oriente, pois toda a tradição basiliana, né? Então essa é a segunda fase, digamos assim, da educação na época do cristianismo, o período monástico. A partir do Império Carolíngio, né, quando Carlos Magno unifica de novo o poder na Europa
e ele revitaliza o Império Romano no Ocidente, né, ele constituindo assim o Sacro Império Romano Germânico, a partir de Carlos Magno, que é coroado no ano 800, se dá uma nova fase, né? Porque Carlos Magno ele incentivou muito a ciência, os estudos, a recuperação de manuscritos antigos, etc. Né? Ele desenvolveu muito, ele incentivou muito a cultura na sua época. Então surge um novo modelo de ensino que nós conhecemos, né, como início do período escolástico, ou seja, agora o lugar de aprendizado já não são mais as igrejas, não são mais os conventos, né, os mosteiros, mas agora é a escola. E vão se desenvolver diversos tipos de escola, daí vem o nome escolástica, né? Sobretudo 3 tipos. A escola episcopal, chamada também de escola catedral, às vezes era uma escola anexa a uma catedral ou a uma igreja grande, onde tinha um professor, muitas vezes era leigo, nem sempre era um clérigo, mas inclusive era um leigo que ensinava, anexo ali à catedral, por exemplo. Também escolas monacais, né? Já não tanto o abade que ensinava os seus monges, a gente vê, por exemplo, nos escritos de São Bernardo de Claraval, se vê que ele, como abade, era o grande mestre, o professor dos monges, e escrevia seus tratados espirituais, místicos, para instruir os monges, né? E depois também tinha as escolas palatinas, ou seja, anexas a um palácio, a uma corte de algum monarca, de algum príncipe. O próprio Carlos Magno fundou uma escola na corte de Aquisgrana. Por exemplo, a gente tem notícias de Alcuino de York, que ele ensinou também numa escola palatina. Então, é o início da escolástica, onde o lugar de ensino agora são essas escolas. Eu diria uma grande revolução acontece quando, ali no início do século XII, surge essa iniciativa de unir professores e alunos em uma só realidade, né? Porque imaginem vocês, imagine que estamos nós na Idade Média e eu quero aprender gramática. Estamos no período da escolástica e quero aprender gramática. Bom, eu tenho que ir buscar uma escola onde haja um professor de gramática. Então, eu vou numa escola, não sei, no sul da França, onde encontro um professor de gramática. Ah, mas agora eu quero aprender retórica. Bom, aqui na minha região não tem nenhum professor de retórica, devo voltar até a Itália para encontrar um professor de retórica. Quero aprender astronomia, geometria. Então, vejam, o estudo era muito difícil, né? E o professor que ensinava não é que ele soubesse todas as ciências, né? É verdade que os autores, os pensadores medievais tinham um conhecimento muito amplo, mas ninguém sabe tudo, né, de todas as coisas. Então, a educação era muito difícil. Aí surge, então, essa ideia de juntar, fazer uma corporação de professores e de alunos, ou seja, uma universitas, uma universalidade, ou seja, uma corporação de professores e alunos em um mesmo lugar, juntar professores e alunos, né? Então, por exemplo, eu para me instruir agora não preciso ficar peregrinando de um país a outro, de uma região a outra, com todo o custo econômico, físico, com os perigos que aquilo implicava, né? Agora, em um só lugar, com o surgimento das universidades, os alunos podiam, né, em um só lugar, ter aulas de gramática, de retórica, de geometria, etc. Né? Então, o século XIII, que é o século de ouro da escolástica, ele vai conhecer também o período mais fecundo das universidades, onde a Sagrada Teologia é o centro do saber. E, por assim dizer, a Sagrada Teologia vai iluminar todas as outras ciências humanas
matemáticas, científicas. Pois muito bem, então esse é um pouquinho do contexto da escolástica e o método de ensino da escolástica, ou seja, é baseado já numa escola, onde ali tem um professor, onde ele recebe uma formação para aquilo, e depois na universidade, ainda com mais razão, ele recebe uma habilitação para ensinar, uma licenza docendi, uma licença para ensinar. Né? Então, uma formação realmente de professores. A partir desse momento, se profissionaliza a função de professor, né, com o surgimento das universidades. Tomás de Aquino foi professor universitário em Paris, ele foi professor universitário em Nápoles, na Universidade de Nápoles, ele foi também professor do estúdio teológico, filosófico dos dominicanos também em Roma. Então, tem muita experiência. Toda a vida de Tomás de Aquino foi o ensino, foi como professor. Né? Sobre o pensamento jurídico de Tomás de Aquino, aqui eu coloco em destaque as principais obras, os principais lugares onde nós vamos encontrar o pensamento jurídico. Lembrando, né, sempre na antiguidade, o ordenamento jurídico está relacionado com o ordenamento político também. Uma obra importantíssima do pensamento político de Tomás de Aquino, sem dúvida nenhuma, é sobre o governo dos príncipes, ou de regimini principum, né, sobre o regime dos príncipes. Aqui, princeps, no latim, nesse contexto aqui, não significa, pode também significar o príncipe, né, ou seja, parte da nobreza. Mas o príncipe, no vocabulário medieval, até mesmo em Maquiavel tem um pouco disso, né? Quando ele escreve o príncipe. Príncipe significa o principal, ou seja, aquele que tem um cargo principal na sociedade. Portanto, é sinônimo de governante, né? Aquilo que os antigos chamavam de governante, os medievais chamavam de príncipes, ou seja, aqueles que governam os reinos, né, aquelas províncias, etc. Né? Por isso, sobre o governo dos príncipes, não significa que ele está falando da monarquia, precisamente. Está falando dos governantes, né? Embora fale também do regime monárquico nessa obra. Santo Tomás deixou essa obra inacabada. Ele escreveu os livros 1 e 2 até o capítulo 4. Depois foi completada por um discípulo de Tomás de Aquino, né? Mas é interessante para ver o pensamento político de Tomás de Aquino. Depois, na Suma de Teologia, na primeira parte, na questão 103 e 104, ele fala também sobre o governo, aqui em concreto o governo divino, mas, como é típico de Santo Tomás, ele faz sempre comparações do governo de Deus com o governo humano. Tá? Então, abre uma janela para conhecermos o pensamento também político de Tomás de Aquino, embora ele esteja falando do governo de Deus, como Deus governa a criação. Depois, famosíssimos no âmbito do direito, muito estudados, na primeira parte da segunda parte da Suma Teológica, das questões 90 à questão 108, são questões sobre a lei eterna, a lei natural, a lei positiva, a lei evangélica, a lei do Antigo Testamento. Ele vai abordando, em geral, o tema da lei. Depois, também na Suma de Teologia, que faz parte da leitura, né, obrigatória que vocês vão fazer para responder o questionário, eu selecionei alguns artigos breves da questão 57 até a questão 59, onde Tomás de Aquino vai falar sobre o direito e a justiça. Na verdade, é o tratado sobre a justiça, só que não tem como você falar de justiça se antes você não fala do direito. Porque a justiça, a definição de justiça é dar a cada um o que lhe é de direito, o que lhe é devido. Então, antes Tomás de Aquino
Na questão 57 vai falar do direito. Depois, no 58, ele começa a falar da justiça. E depois, sem dúvida nenhuma, o comentário de Tomás de Aquino ao livro da Política de Aristóteles, também uma obra inacabada, onde só ele chegou a comentar os livros primeiro, segundo e terceiro, até o capítulo 6º. Depois foi completada também por um discípulo de Santo Tomás, né? Então, essas são as obras principais para a gente entender o pensamento jurídico e político de Tomás de Aquino. No livro sobre o governo dos governantes, né, dos príncipes, aqui nesse sentido, em primeiro lugar, nós encontramos uma harmonia entre o poder temporal da igreja, ou seja, o poder temporal dos governantes e o poder espiritual da igreja, embora haja uma excelência, uma superioridade do poder espiritual. Olha só o que ele diz no primeiro livro, no capítulo 14, ele diz assim: o ministério deste reino, está falando da res publica, né? Agora no vocabulário de Santo Tomás é o regnum, né? o reino, para que as coisas terrenas pudessem ser distintas das espirituais. Então, aqui eu sublinho uma primeira coisa. Tomás de Aquino não confunde altar e trono. Tomás de Aquino não confunde altar e trono. Ele sabe muito bem que existe uma distinção, uma separação entre o poder espiritual e o poder temporal, né? Então, para que as coisas terrenas pudessem ser distintas das espirituais, foi confiado não aos reis da terra, mas aos sacerdotes, e principalmente ao sumo sacerdote, sucessor de São Pedro, o vigário de Cristo, que é o romano pontífice, a quem todos os reis cristãos devem estar sujeitos como ao próprio Senhor Jesus Cristo, né? Aqui acho que eu copiei mal o texto, falta aqui uma frase, mas o que ele está querendo dizer é: o poder espiritual não foi confiado aos reis da terra, mas à igreja, né? Aos sacerdotes e, sobretudo, ao Papa como vigário de Cristo, etc., né? A quem os reis cristãos devem estar sujeitos como ao próprio Cristo. Pois assim, aqueles que tenham cuidado dos fins intermédios, ou seja, os reis da terra, eles cuidam dos fins intermédios da sociedade no pensamento de Tomás de Aquino. Devem estar sujeitos àqueles que tenham cuidado do fim último, ou seja, o fim sobrenatural, espiritual, e ser guiados por seu governo, né? Então, aqui, notem uma coisa. Primeiro, aquilo que eu lhes disse, não existe uma confusão de altar e trono. Santo Tomás de Aquino, ele separa bem os níveis, ele sabe que os reis da terra têm a sua função, têm os seus próprios fins, que ele chama aqui de fins intermédios, né? Porque o político, né, o governante, ele leva a sociedade, não é função do político levar a sociedade para Deus, né? Não é função do presidente da república, de um primeiro-ministro, de um rei, levar o seu povo para Deus, não é função. Ele deve levar o seu povo ao bem comum, né? À realização do bem comum, ao bem-estar social, à justiça social, etc., né? Agora, é função da igreja, através dos seus pastores, conduzir esse mesmo povo já a um fim ulterior, sobrenatural, que é Deus, né? Buscar a Deus. Então, Santo Tomás, ele distingue bem. Agora, para Santo Tomás, é claro que, visto que o poder espiritual, embora seja diferente do poder temporal, está acima, é mais excelente, portanto, é prudente que o poder temporal respeite, acate o poder espiritual, né?
não se intrometa no poder espiritual, né? Na época de Santo Tomás de Aquino, dizer isso não era algo assim fácil, né? Décadas antes, por exemplo, Santo Anselmo de Cantuária tinha conhecido vários exílios justamente por se opor à intervenção do rei, né, da Inglaterra em assuntos eclesiásticos, né? O rei queria nomear os bispos, etc., né? E Santo Anselmo, como arcebispo primaz, ele não permitia que o rei nomeasse os bispos ali da região, né? Mas ele deixava que o Papa nomeasse os bispos ali da região, né? Através das próprias indicações do próprio Anselmo, né? Então, Anselmo teve que se exilar 2 vezes por causa da fúria do rei, né? E era muito frequente na Idade Média a disputa sobre as investiduras, né? O problema das investiduras, que os monarcas queriam investir o clero, queriam nomear os bispos para a sua região, né? A igreja lutou durante toda a Idade Média contra isso, né? Aqui, Santo Tomás de Aquino, ele está deixando claro que ele é contra as investiduras por parte do poder civil. Agora, embora ele diga isso, ok, que o poder espiritual... Aqui, Tomás de Aquino não está dizendo que o poder espiritual é melhor do que o poder temporal. Ele está dizendo que é mais excelente, que tem um fim mais excelente, ulterior ao fim dos governantes, né? Embora ele diga isso, que o poder espiritual é mais excelente, é interessante como ele diz que quanto mais um governante, vamos dizer assim, é poderoso, mais ele partilha da sua autoridade, do seu poder, né? Aqui é a questão 103, onde ele fala do governo divino. No artigo 6º, aqui depois tem uma objeção, né? Ele mesmo coloca uma objeção. Ele diz, olha, Deus governar através de outras pessoas pode parecer sinal de fraqueza de Deus, porque podemos pensar que quem é forte faz tudo sozinho, né? Faz tudo sozinho e manda sozinho e não consulta ninguém e faz tudo por ele mesmo, né? Santo Tomás vai responder a essa objeção, vai dizendo, não. Quanto mais poder tem alguém, mais ele compartilha e ele delega essa autoridade, né? Vamos ler, depois eu faço um comentário sobre isso. Olha só, ele diz assim, né? Eu coloquei esse título: Deus não governa imediatamente as coisas, mas governa através de causas segundas. Ele diz, 2 elementos se devem considerar no governo: o plano de governo, né, chamada de ratio gubernationis, ou seja, a razão de governação das coisas, né, o plano de governo, que é a providência mesma, e a execução de tal plano. Quanto à primeira, né, quanto ao plano de governo, Deus governa imediatamente, porque é Ele que planeja tudo, né? É Ele que pensa a existência de todas as coisas, né? Porque um pássaro é assim e não é de outro modo? Pois Deus assim quis, Deus assim pensou a criação, né? Então todo o plano de governo, imediatamente Deus é Ele que faz, é Ele que realiza. Agora, quanto à execução de tal plano de governo, Deus governa certos seres mediante outros. Olha só que interessante, né? E depois, aí no artigo, depois se vocês quiserem, podem ler o artigo 6º completo, mas ele vai, né, argumentando o porquê Deus não governa imediatamente as coisas, mas coloca leis de governo nos seres, onde um ser governa o outro e vai contribuindo para o desenvolvimento de outros seres, né? Depois, aquela objeção dizendo que é sinal de fraqueza não governar sozinho, Santo Tomás diz:
Não só por imperfeição é que um rei terreno tem executores de seu governo, mas ainda por dignidade, né? Na palavra medieval, dignidade significa grandeza, algo, né? Algo grande, algo majestoso. É por grandeza que um rei terreno tem executores, pois pela ordem dos ministros o poder real se torna mais excelente, né? Então, para Tomás de Aquino, quanto mais perfeito é um governante, vamos usar essa palavra que ele mesmo usa, ou seja, quanto mais completo, com mais autoridade ele tem, mais ele tem força para ser obedecido por outros governantes intermediários, né? Então, por exemplo, um governante que tem uma verdadeira autoridade, ele é obedecido com facilidade. Agora, um governante que não tem autoridade, né, ou seja, que não tem essa dignidade, é uma pessoa ruim, que ninguém gosta dela, dificilmente ele vai ser obedecido, né? Claro, ele pode impor a força para ser obedecido, mas fora da força ele não vai ser obedecido, né? Aqui me vem à mente o exemplo de São Luís, rei da França, né? São Luís, ele foi um rei muito amado pelo seu povo. Dizem que quando ele faleceu, o povo inteiro chorou a morte do rei, né? Porque todos o amavam realmente como um pai, né? E São Luís, quando pedia algo a algum dos ministros, algum cidadão, pois era acatado na hora, por amor, né? Porque por respeito, por apreço que se tinha àquela autoridade, né? Igualmente, né, nós quando gostamos de alguém, que temos um apreço por certa pessoa, quando nos diz alguma coisa, embora difícil, a gente acata, a gente faz, por causa daquela dignidade, da grandeza daquela pessoa, né? Da admiração que suscita em nós. E Deus, sem dúvida nenhuma, é o ser mais admirável, né, mais digno, grandioso que há. E por isso Deus, na execução dos seus planos, ele usa também das criaturas para realizar a sua vontade, né? Mas é interessante que aqui Santo Tomás de Aquino ele faz o paralelo com o rei terreno. Então o rei terreno, quanto mais digno, quanto mais grande ele é, quanto mais apreço ele recebe, mais ele é obedecido e, portanto, os seus ministros tornam a grandeza do seu poder mais evidente, né? Depois, para Tomás de Aquino, a monarquia é um mal menor, né? Muitos falam que Santo Tomás de Aquino é monarquista. Aqui não é bem monarquista, né? Já veremos. Para ele, a monarquia, claro, é o melhor regime de governo, mas é um mal menor, caso aconteça algo pior, né? Então, aqui não sei por que eu coloquei em latim, eu tinha traduzido o texto em português, acho que esqueci de salvar. Mas diz assim: quando, porém, entre duas coisas, das quais de ambas surge um perigo, é necessário eleger, é necessário escolher aquilo que se deve eleger no mais das vezes, do qual segue um mal menor, né? Então, porém, da monarquia, se ela se converte em tirania, segue um mal menor do que aquela que vem do regime dos otimates. Os otimates são os aristocratas, né? Quando esse governo se corrompe. Então, por exemplo, ele está dizendo, a monarquia, quando se corrompe o monarca, que vira um tirano. A aristocracia, quando se corrompe toda uma casta da sociedade, vamos chamá-lo assim, né? Então, nesse sentido, a monarquia, para Tomás de Aquino, é um mal menor. Agora, qual é o melhor regime de governo, ou seja, qual é o melhor ordenamento jurídico para Tomás de Aquino? E ele vai dizer que é uma mistura dos três governos, monárquico, aristocrático e democrático,
onde o monarca apela para a colaboração de toda a sociedade para governar, né? Santo Tomás de Aquino, na Suma, fala que esse governo misto, né, que ele chama de commixtum, ou seja, misturado, harmonizado, é o melhor, optimum, ele chama, né? O regime misturado desses três, né, de monarquia, aristocracia e democracia, é o ótimo, é o melhor. Ou aqui, mais amplamente, eu tinha também colocado em português, se vê que eu não salvei, né, mas o latim de Santo Tomás não é muito difícil, né? Ele diz, tal é, com efeito, a melhor politia. Olha só o termo que ele usa, politia ou politeia, que é a mistura, né? Bem misturada, né? Bem conjugada, de reino, enquanto um só governa, um só preside, de aristocracia, enquanto muitos governam segundo a virtude, e de democracia, ou seja, o poder do povo, enquanto do povo podem ser eleitos os príncipes, ou seja, os governantes, e ao povo pertence a eleição dos príncipes. E isto foi instituído segundo a lei divina. Olha só que interessante que Tomás de Aquino vai dizer aqui, né? Que inclusive esse tipo de governo, que é uma mistura dos três, foi até instituído por Deus, né? E ele cita o exemplo do Antigo Testamento. Moisés, ele governava o povo de Israel com a ajuda de 72 anciãos, né, tirados das tribos, ou seja, escolhidos popularmente das tribos de Israel, né? Vocês vão lembrar lá, acho que é o livro, se não me equivoco, o livro dos Números, né, que Moisés está julgando o povo e ele está muito cansado porque está o dia inteiro julgando o povo, né? Daí não me lembro quem se aproxima dele e fala, olha, você vai morrer, né? Se você continuar assim, você vai morrer. Escolhe pessoas sábias, prudentes, que possam te ajudar a governar nas coisas corriqueiras e você se dedica a questões mais importantes, né? E aquilo agradou a Moisés e então foram escolhidos esses 72 anciãos, virtuosos, sábios, né? Ou seja, nesse sentido de aristocracia, no sentido clássico da palavra, que ajudavam Moisés, que foram escolhidos pelo próprio povo de Israel, né? Dentre as 12 tribos. Isso foi instituído, segundo Tomás, pela lei divina. Existiu na lei divina. E aqui ele vai falar da participação popular e também a importância de uma boa constituição. Isso aqui também está na Suma de Teologia, na primeira parte da segunda parte, na questão 105, no artigo 1º, né? Vale a pena ler por completo. Esse sim coloquei em português. Às vezes é o mal de professor de colocar tudo em latim, né? Então, a respeito da boa constituição dos chefes de uma cidade ou nação, duas coisas devemos considerar. Uma, que todos tenham parte no governo. Repito, que todos tenham parte no governo. Assim se conserva a paz do povo. E todos amam e guardam um tal governo, como diz Aristóteles. Olha só, isso daqui, Tomás de Aquino aprendeu de Aristóteles, né? Lembrando, na antiguidade não existe monarquia absoluta. O poder é sempre participativo. E o povo conserva a paz e ama um governo quando eles participam de alguma maneira. É claro que a gente não precisamos optar em tudo, né, na política e estar em todas as decisões. Quem tem responsabilidade tem que tomar as suas decisões, né? Mas o povo deve ter algum tipo de participação, né? Nós, por exemplo, no nosso sistema brasileiro, nós participamos indiretamente através da eleição dos nossos representantes, ou seja, nós escolhemos os representantes e eles governam, eles tomam as decisões, né? Ou diretamente
A Constituição brasileira fala de 3, não sei se eu vou lembrar agora, mas fala de 3 momentos onde o povo diretamente participa do poder, através de plebiscito, através de referendo ou através de manifestação, né? Então, são os 3 tipos, se não me falha a memória, hein? Se eu me equivoco, depois aí vocês podem também me corrigir, né? Então, ou seja, mais é um modo de participação. E depois tem outros tipos de participação, né? Mais a nível local, na vida política, colaboração com a ação cidadã, etc., né? E aí tem diversos modos de participação. Mas, no geral, nós, no nosso sistema político brasileiro, fazemos através das eleições e depois através diretamente de um referendo, um plebiscito ou de uma manifestação, né? A outra, né, então, isso, primeira coisa importante, que tem a participação de todos no governo. O outro modo é relativa à espécie do regime ou à constituição dos governos, né? Lembrando, constituição na antiguidade, na Idade Média, é o tipo de governo, o regime, né? E tendo estes diversas espécies, como diz o filósofo, as principais são as seguintes: a monarquia, aqui ele está falando, né? Quais são esses tipos de governo? Existe a monarquia, onde o chefe único governa segundo o exige a virtude, a aristocracia, isto é, o governo dos melhores, na qual alguns poucos governam também segundo o exige a virtude. Ora, o governo melhor constituído de qualquer cidade ou reino é aquele onde há um só chefe que governa segundo a exigência da virtude e é superior a todos, e dependentes dele, desse único chefe, há outros que governam também conforme a mesma exigência da virtude. Contudo, esse governo pertence a todos, olha só a democracia, né? Quer por poderem os chefes ser escolhidos dentre todos, quer também por serem eleitos por todos. Disto, né, por onde esta forma de governo é a melhor, quando é combinada, né, a commixtum, combinada monarquia, porque tem um só chefe, aristocracia, porque muitos governam conforme a virtude, democracia, ou seja, governo do povo, porque deste, né, do povo, podem ser eleitos os chefes e ao mesmo povo pode pertencer também à eleição deles. E isto foi o que instituiu a lei divina, né? Então vejam, para Tomás de Aquino, não é bem uma monarquia o que ele propõe, né? Uma politeia, chamada de politeia, uma politia, uma mistura bem combinada, harmonizada dos 3 regimes, para que realmente todos participem do poder. O sistema presidencialista, em certo sentido, é uma espécie distante de politeia, né? O presidente da República, ele governa, ele tem a autoridade, é ele o presidente, né? Que governa, ele é a autoridade máxima. Mas, digamos assim, ele tem os seus ministérios, depois, por exemplo, está todo o poder legislativo, né, que forma uma espécie de... que também pessoas eleitas pelo povo, os deputados, os senadores, os vereadores, que deveriam ser o melhorzinho, né, do que a gente encontra no mercado, né? Infelizmente, às vezes a gente tem político que é jogador de futebol, é ator de teatro, é ex-BBB, né? Coisas assim, né? A gente vê um pouco de tudo, parece um circo, às vezes, a política, né? Mas, digamos assim, deveria ser pessoas bem capacitadas para ajudarem no governo. E depois a participação popular, algum tipo de participação popular no governo. Consequências da doutrina de Tomás de Aquino. Só para concluir Tomás de Aquino, então, daquilo que a gente leu. Primeiro,
São Tomás de Aquino rejeita o absolutismo monárquico, ou, vamos dizer assim, o absolutismo de algum sistema de governo, uma espécie de totalitarismo. Né? O regime misto, para Tomás de Aquino, foi querido por Deus. Em Deuteronômio, aqui está o trecho, né, citado, onde Moisés detinha a autoridade, monarquia, ajudado por 72 sábios e nobres anciãos, aristocracia eleitos pelo povo, dentre as tribos de Israel, democracia. Todas as pessoas têm uma participação na autoridade. Por causa disto, com efeito, se conserva a paz do povo, quando todos participam. Agora, o fim do governante, seja qual for o tipo de governo, é o viver bem. Viver bem aqui não é viver comodamente, mas é viver segundo o bem, né? Buscar fazer o bem, procurar o bem, tanto o bem comum como dos grupos, dos indivíduos, das pessoas. O governante deve buscar o bem comum da sociedade, de acordo com o seu fim último. Depois, Santo Tomás de Aquino, ele distingue, ou seja, ele separa, mas não contrapõe o poder espiritual e o poder temporal. Claro que, para Tomás de Aquino, sem dúvida nenhuma, o poder espiritual é mais excelente do que o poder temporal. Né? Ele é por causa do seu fim. O seu fim é mais nobre, excede as capacidades humanas, né? Ou seja, a busca levar uma sociedade até Deus. Isso o faz através, portanto, da Igreja.